Você consegue oferecer 35, 40 minutos da sua atenção essa noite para continuar falando com Deus, continuar ouvindo a Deus e aquilo que Deus quer bradar sobre a sua igreja? Você consegue fazer isso? Amém? Irmãos, eu não sei você, mas eu estou com meu coração cheio de esperança, irmãos. Sabe, chegando aqui nesse lugar e durante os louvores, eu sentia fortemente um sopro de esperança sobre esse lugar, um sopro de vida sobre essa casa. Deus pegando as pessoas, irmãos. Deus entrando no coração das pessoas nessa noite, sabe? Irmãos, a gente olha para o lado e a gente vê pessoas ao nosso lado e muitas vezes a gente não conhece a dor que está no coração delas, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus conhece. Deus sabe, irmãos, Deus conhece o seu coração, Deus sabe da sua angústia, Deus sabe da sua dor, Deus sabe da sua necessidade. E algo que eu sentia fortemente no início desse culto aqui era Deus soprando vida e esperança nos nossos corações. Você crê nisso? Por isso eu queria compartilhar com você uma palavra, sabe, uma palavra de Deus sobre a transição para viver novidades de vida. Uma transição para viver aquilo que Deus tem para cada um de nós, irmãos. Uma transição para o novo de Deus. E de repente você vai ouvir isso e vai falar, pastor, mas sabe o que é? Minha vida está boa. Oh, irmãos, Deus tem mais. Deus tem muito mais. Deixa eu falar uma coisa com você que está aqui essa noite. Deus tem muito mais do que você sonhou e imaginou, cara. Deus vai superar todas as suas expectativas. Deus vai superar todas as suas expectativas, irmãos, naquilo que são os planos dele. Quando a nossa oração estiver alinhada com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem para manifestar na terra, nada pode dar errado. Ah, pastor, você vai agora falar que nada vai dar errado na minha vida? Não, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é isso que eu estou falando. Eu quero que você entenda com maturidade que se você alinhar o seu coração com o céu, com a palavra e com a vontade de Deus, irmão, você vai viver coisas que você nunca imaginou com Deus. Amém? A palavra diz que Deus tem vida e vida em abundância, irmãos. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus se apresenta como a porta da salvação. Pode abrir o texto. João capítulo 10, versículo 9. Amém? Abre sua Bíblia comigo, irmãos, para a gente se conectar àquilo que Deus quer transmitir para a gente essa noite. Eu quero declarar, irmãos, que você que está aqui essa noite, você que vai assistir depois aquilo que a gente está transmitindo aqui essa noite, eu quero declarar que Deus vai transformar a sua vida, irmãos. Eu quero declarar que Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Eu quero declarar que Deus vai transicionar você para novas realidades espirituais. Amém, irmãos? Amém? João capítulo 10, versículo 9 diz, eu sou a porta. Fala, Ele é a porta. Quem entra por mim será salvo. Ou seja, Cristo é o acesso para que a gente possa viver coisas novas em Deus. Cristo é o acesso para que a gente viva novas realidades e novos cenários em Deus. E ainda que você esteja satisfeito com aquilo que você está vivendo nesses dias, eu quero instigar você a querer mais de Deus, irmãos. Eu quero provocar você a acessar um lugar mais excelente em Deus. Eu quero provocar você a acessar um lugar sobrenatural em Deus. Eu quero provocar você, irmãos, a ter mais fome, mais sede de Deus, para que você possa viver coisas que você ainda nem imaginou. Coisas que você ainda nem imaginou, irmãos. E o texto continua e diz assim, entrará e sairá, e encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para furtar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Fala plenamente. Fala abundância. Algumas traduções vão trazer a palavra abundância, ou seja, quem acessa esse lugar encontra pastagens abundantes, encontra provisão, mas principalmente, irmãos, encontra vida plena em Deus. Amém? Porque mais importante do que a prosperidade que Ele também tem para mim e para você, material, mais importante que isso,
São as riquezas espirituais que Deus tem para nos entregar. São as riquezas sobrenaturais e espirituais que Deus tem para mim e para você. E a palavra é clara, Ele fala, olha, eu sou a porta, eu sou o acesso. Para quê? Para que você viva algo novo em Deus, para que você entre em outro lugar em Deus. Na verdade, não é um lugar, irmãos. Essa porta não te dá acesso a um lugar, ela te dá acesso a uma pessoa, Cristo. Essa porta, quando Ele fala, eu sou a porta, a nossa mente é levada a pensar num ambiente, em um lugar, mas a realidade é que Ele fala, eu sou a porta, e quem entrar através de mim vai encontrar um lugar de salvação. Ele está falando, quem encontrar comigo, quem encontrar com a minha pessoa, Cristo, vai encontrar um novo lugar, um lugar de salvação, um lugar de graça. Por isso Cristo é o acesso ao novo, irmãos. Cristo nos dá acesso a uma nova realidade, muitas vezes uma realidade que não é visível. Por isso eu quero desafiar você a viver o invisível, irmãos. Você consegue fechar os seus olhos e viver o invisível em Deus? Você consegue pensar na sua vida hoje, como ela está hoje, fechar os olhos e projetar algo que ainda não é visível, que ainda não é tangível, que você ainda não toca, mas algo que você deseja viver em Deus? Pois é, Deus é o Deus que faz as coisas invisíveis ganhar forma. Deus é um Deus que faz com que as coisas invisíveis ganhem forma, que as coisas eternas possam surgir dentro de nós, irmãos. Por isso que eu falei no início desse culto, para você não se distrair, porque existe uma voz de Deus bradando sobre esse lugar. E quando a voz de Deus brada sobre qualquer lugar, irmãos, as montanhas estremecem, os montes estremecem. Por quê, pastor? Para que tudo aquilo que é terreno desmorone, para que toda a nossa esperança nas coisas da terra desmorone, para que toda a segurança que nós temos em coisas terrenas desmorone. Para quê? Para que as coisas eternas surjam, para que elas nasçam, para que elas sejam edificadas dentro de nós. E aí você não vai mais depender, irmãos, das coisas de fora. Você não vai mais depender de uma sensação de fora. Você não vai mais depender de uma emoção de fora. Você não vai mais depender das notícias que vêm de fora. Você não vai mais se afligir com a economia lá fora. Por quê? Porque agora você depende exclusivamente daquele que está dentro, e exclusivamente daquele que habita em nós e está dentro de nós. E é Ele que é a nossa esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo, uma porta que ainda está aberta, irmãos. Uma porta que permanece aberta. Ela é estreita, mas está aberta. Ela é apertada, mas ela está aberta. Eu quero convidar você a entrar numa porta de esperança essa noite. Amém? Porque eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair. Eu não sei se você entrou aqui com pensamentos de depressão, com pensamentos de falta de esperança, com tristezas profundas no seu coração, com mágoas nos seus pensamentos, da sua mente. Mas eu sei que Cristo pode tocar em você essa noite, renovar a sua mente, entrar aí dentro, tocar no seu coração. Ele pode fazer tudo novo de novo, e você vai sair daqui com tanta esperança que você nunca imaginou e nunca pensou sair daqui desse jeito. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí, irmãos? Então essa palavra nos revela, irmãos, que Cristo nos dá acesso a uma nova realidade. Amém? Não importa o seu cenário atual, irmãos. Sabe, não coloca o seu cenário atual como empecilho para viver algo novo, irmãos. Não coloca aquilo que você está vivendo hoje como empecilho para Deus fazer coisas novas amanhã. Não coloca o que você está vivendo hoje como empecilho para Deus fazer coisas novas assim que você sair por essa porta aqui, assim que você sair desse lugar. Porque não importa o cenário atual, o que importa é entrar por essa porta chamada Cristo, para experimentar aquilo que Deus tem separado para cada um de nós, irmãos. Existem porções sobrenaturais, extraordinárias que Deus tem preparado para cada um dos seus filhos. E a única coisa que eu preciso é entrar por essa porta que está aberta. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Fala, infinitamente mais.
infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Sabe o que eu tenho aprendido? Que não existe situação que Deus não possa mudar, irmãos. Não existe situação, não existe sentença, não existe decreto que Deus não possa intervir e mudar. Não existe nada que Deus não possa transformar. Não existe nenhum cenário que você esteja vivendo hoje, seja ele financeiro, de saúde, emocional. Não existe um cenário que Deus não possa tocar você hoje e transformar isso instantaneamente e trazer você para uma realidade celestial, eterna, sobrenatural, tirando você desse pensamento, dessa prisão terrena que pode estar aprisionando a sua mente. Nada, irmãos. Não existe nada, não existe nenhum cenário que Deus não seja poderoso o suficiente para transformar, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador de tudo que há nos céus e na terra, irmãos. E Ele pode todas as coisas, e Ele é bom. Amém? Fala, Deus é bom. Em Isaías 43, irmãos, versículo 18. Diz assim, você pode abrir comigo, Isaías 43, 18. E esse é o texto base de tudo aquilo que nós já começamos a falar. Amém? Esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Irmãos, essa palavra é uma palavra de esperança para um povo que está cativo, que está exilado. E talvez você olhe para ela, ou já tenha olhado para ela, já tenha passado por ela, e você leia ela como uma profecia para aquele povo que estava cativo em Babilônia, irmãos, e exilado em Babilônia, e não tenha se atentado que essa palavra é uma palavra profética, e que ela é uma palavra que serve para a eternidade, para todos os tempos. Ela não serve só para o tempo do exílio da Babilônia, ela serve para o tempo de exílio da nossa mente, para as prisões mentais, para nossas prisões emocionais. É uma palavra de esperança e de libertação, irmãos. É uma palavra de esperança que tem que encher o nosso coração nesses dias. Ah, irmãos, quanta desesperança a gente tem encontrado andando por aí. Como a gente tem ouvido, tem encontrado pessoas, e a gente percebe como esse mundo é mau e como ele aflige o coração dos homens, atinge a mente, o coração dos homens, tirando a nossa esperança. Mas essa é uma mensagem de esperança. Uma mensagem que traz esperança em uma linguagem que traz à memória aquilo que Deus já havia feito no passado. Lembra lá em Êxodo? Quando Isaías começa a profetizar. Quando Isaías começa a profetizar e fala, ó, no deserto eu vou abrir um caminho. No deserto eu vou abrir um caminho e vou criar riachos no ermo. Quando ele fala isso, aquele povo que está cativo, ele tem uma memória emocional dos seus antepassados, e ele começa a lembrar que esse Deus que agora está trazendo uma mensagem de esperança para um tempo de cativeiro é o mesmo Deus que libertou o povo do Egito, irmãos, e que abriu um caminho no deserto, e que a água brotou no deserto, e esse povo começa a trazer esperança a tudo aquilo que Deus tinha feito. Quando Deus fala que vai abrir rios no deserto, Ele quer dizer o seguinte, irmãos: eu sou o Deus do impossível. Fala aí, Deus do impossível, irmãos. Fala, Deus do impossível, porque talvez tenha causas impossíveis na sua vida nesses dias. Talvez tenham situações impossíveis para você nesses dias. Mas para Deus não é impossível, irmãos. Para Deus não é impossível. Pastor, o que eu faço? Alinhe a sua vontade com a vontade de Deus, irmãos. Seja fiel. Alinhe a sua vontade com a vontade de Deus, e você vai perceber que o Deus do impossível é o Deus que torna todas as impossibilidades em realidades. Você vai perceber que esse Deus, que é um Deus das coisas impossíveis, Ele vai tornar real aquilo que era imensurável para sua mente, para os seus olhos e para suas mãos. Que traz existência aquilo que não existe, irmãos. Que torna visível aquilo que não se vê. Aquele que dá vista aos cegos. Que traz vida àquele que estava morto. Sabe, esse é o Deus que falou: ei, Lázaro, vem para fora. Esse é o Deus que chegou 4 dias depois, no enterro do seu amigo, o amigo a quem Jesus amava, e falou: ei, Lázaro, vem para fora. Por quê?
Porque se entrou alguém aqui, irmãos, se entrou alguém aqui essa noite que está morto no seu espírito, Deus vai trazer você para fora. Amém? Se existe alguém aqui essa noite que existe um espírito dentro de desesperança, Deus vai trazer você para fora essa noite, irmãos. E Ele vai transformar o seu cenário, vai transformar a sua vida, vai transformar a sua história. Um Deus que faz o impossível em um lugar improvável. Não só um lugar, mas em uma pessoa. Quando você ouve essa palavra de Isaías, você vai perceber um Deus que está falando assim: olha, eu consigo fazer coisas impossíveis em lugares inimagináveis. E aí ele usa essa ilustração de um caminho no deserto, de águas no ermo, porque essas são coisas que a nossa mente pode construir. Por que Deus usa essa linguagem através dos profetas? Porque essas coisas a nossa mente constrói, consegue visualizar. Mas sabe o que Deus está falando? Ele está falando: olha, na impossibilidade de transformar o coração do homem, eu posso tocar e transformar. Na impossibilidade de transformar e trazer renovação na mente do homem, eu posso tocar e transformar. Em toda a impossibilidade de um lugar que está seco, eu posso trazer vida de novo. Em todo lugar que está aprisionado e cativo, eu posso trazer liberdade de novo. Porque eu sou o Deus da criação que fez todas as coisas. Por isso não existe impossibilidade para Deus. As impossibilidades estão na nossa mente, na nossa mentalidade. E é isso que eu quero que você entenda essa noite. Que Deus te chamou aqui, irmãos. Nos chamou aqui essa noite, porque Ele vai tocar nos nossos corações e vai renovar a nossa mente. Ele vai renovar o nosso entendimento essa noite. Ele vai fazer tudo novo de novo, irmãos. Por quê? Porque Deus é bom, irmãos. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E isso não é minha opinião. Isso é uma realidade celestial que a palavra nos ensina. Porque Deus é generoso, porque Deus é justo, porque Deus é fiel. Mas você leu o início do versículo, e ele vai falar que algumas coisas a gente tem que deixar no passado. Irmãos, tem algumas tranqueiras que você tem que colocar para fora, irmãos. Tem entulhos que tem que vir para fora. Tem coisas que nos limitam na nossa caminhada, nos limitam no nosso desenvolvimento espiritual com Deus, que nos limitam até na nossa vida durante a nossa jornada profissional e emocional. E essas coisas têm que sair e vir para fora. Por quê? Porque é necessário que você abra espaço para que Deus coloque algo novo aí dentro. Eu quero declarar que essa noite Deus vai colocar coisas novas no seu coração. Deus vai falar coisas novas na sua mente. Eu quero declarar que Deus vai renovar você na sua esperança. Mas para isso, você vai ter que colocar algumas coisas para fora, alguns entulhos para fora. Você vai ter que lançar fora algumas coisas, irmãos, para que o espaço seja aberto, para que Deus possa habitar e emergir coisas novas dentro de mim e de você. Amém? Por isso é necessário abandonar o passado, algumas coisas que ficaram para trás, irmãos, para que a gente possa abrir espaço. Agora, abandonar algumas coisas, lançar algumas coisas fora, mudar posicionamentos, não tem a ver com lugar geográfico, amém? Tem a ver com uma renovação da mente. Porque muitas vezes, mais uma vez, eu vou repetir para você entender, muitas vezes quando a gente fala de forma figurada, a nossa mente cria imagens, e você pensa logo num entulho de obra sendo lançado fora, quando a gente fala que você tem que colocar o entulho para fora. Olha, você tem que trazer coisas e lançar fora, porque Deus vai fazer algo novo. E aí a gente já começa a imaginar coisas sendo jogadas fora. Mas sabe o que Deus quer falar comigo, com você essa noite? Eu não estou falando de coisas, eu estou falando de entendimento, de mente, de discernimento, de raciocínio. Eu estou falando de uma renovação da sua mente, uma renovação da nossa mente. Não viver no passado passa por uma ressignificação nos nossos conceitos, irmãos. Não viver no passado fala de uma construção nova, fala de uma total renovação do nosso modo de pensar e na nossa forma de ver o mundo, ao nosso redor. A nossa cosmovisão, ela tem que ser transformada, irmãos. A nossa cosmovisão não pode olhar só para as estruturas humanas, ela tem que estar com o olhar pautado na eternidade, nas coisas eternas e celestiais.
A nossa mente tem que ser renovada ao ponto de eu entender que Deus pode sim fazer coisas que eu não consigo fazer com a minha força, com a força do meu braço. Que Deus pode sim entregar coisas novas. Abraão recebeu algo novo de Deus com cerca de 100 anos. Não estou vendo ninguém com mais de 100 anos aqui para receber algo novo de Deus, irmãos. Então existe um testemunho vivo na Bíblia que mostra para mim e para você que sempre é tempo de renovação, sempre é tempo de esperança, sempre é tempo de ressignificar nossa mente, o nosso pensamento, de trazer coisas novas à nossa visão, à nossa cosmovisão. Sempre é tempo de receber coisas novas de Deus e praticar coisas novas de Deus. Sempre é tempo de Deus nos trazer coisas novas e nos entregar porções diferentes daquelas que Ele já nos tinha entregue. Sempre é tempo, irmãos. Isso não tem a ver com idade. Deus não trabalha com cronômetro e com calendário da terra, irmãos. Não se engane. Deus vai usar você com 25, com 50, com 15, com 3, com 10, com 100. Quem sabe Ele levanta uma próxima geração a partir dos 100. Que é isso, pastor? Ué, Abraão foi pai. Amém? Existe esperança, irmãos. Mas para isso eu preciso renovar minha mente. Abandonar o passado não implica em uma mudança geográfica, e sim em uma renovação de entendimento. Romanos capítulo 12, eu sei que na sua mente já estava aí, você conhece a palavra, já estava aí. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, Paulo falou isso. Romanos capítulo 12, versículo 2, irmãos. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Irmãos, Paulo não está falando com ímpio, Paulo está falando com crente. Ah, pastor, eu já sou crente, eu já conheço a palavra, eu já sei. Não, irmão, nós não sabemos. Nós não conhecemos os mistérios de Deus, irmãos. Deus é um Deus de revelação, mas a palavra diz que Ele tem revelações para aqueles que o temem. Ele tem coisas novas para aqueles que o temem e buscam Ele de todo o seu coração. Por isso você não sabe tudo. Pastor, eu li a Bíblia 10 vezes de capa a capa. Irmãos, tem coisas novas para você lá. Tem coisas novas para mim e para você lá. Quantas vezes eu já li Isaías 43? Quantas vezes? E Deus traz coisas novas. Transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes. Irmãos, por que nós temos que renovar nossa mente? Para que você possa receber a boa, a agradável e depois a perfeita. Amém? Pode ser que a nossa renovação de mente tenha parado na boa vontade de Deus. Pode ser que a renovação da sua mente, da minha mente, tenha parado na boa vontade de Deus, mas ainda tem a agradável vontade de Deus. E depois, ainda tem a perfeita vontade de Deus. E eu quero declarar que nós vamos viveremos a perfeita vontade de Deus. Irmãos, Deus tem uma vontade perfeita para mim e para você. Deus tem uma vontade perfeita para mim e para você, irmãos. O apóstolo Paulo diz que só é possível experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus se houver uma transição, uma transformação, uma metanoia, uma renovação do nosso entendimento. Amém? É necessário que a nossa mente seja renovada, irmãos. Amém? Por isso eu quero te propor algo em 15 segundos. Feche seus olhos comigo aí, irmãos. Coloca a mão na sua cabeça. Paizinho, nós declaramos uma renovação na nossa mente, no nosso entendimento. Pai, nós declaramos que nós estamos abertos a receber coisas novas do céu, Senhor. Nós declaramos uma mentalidade totalmente transformada nessa noite. E nós nos colocamos e nos dizemos: eis-nos aqui, Senhor, para receber uma porção do céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Nós somos sensoriais, irmãos. Nós somos sensoriais. O fato de você colocar a mão na sua mente não vai mudar a sua história. Mas o fato de você acreditar fielmente que em um ato simples e profético Deus pode transformar, Ele pode. Amém? O que nós precisamos não é só transicionar do ruim para o bom, irmão. Já falei isso aqui. É transicionar para o novo.
Você não pode se acostumar com o bom, irmãos. Você precisa abrir espaço para o agradável e para o perfeito de Deus. Para o perfeito de Deus. Pastor, quando que eu vou ver o perfeito de Deus? Irmãos, eu, dentro da minha limitação teológica, acredito que nós vamos ver o perfeito de Deus quando nos encontrarmos eles na sua glória. Mas isso não é razão para mim não ficar incansavelmente, incessantemente buscando ver e viver o perfeito de Deus. Amém? Por isso, não se contente com a sua situação atual, irmãos. Eu não sei qual é. Eu não sei qual que é, mas não se acostume com ela. Vou fazer um desafio para mim e para você hoje. Não se acostume, não se acomode no que você está vivendo hoje. Pode ser que seja muito bom. Pode ser que seja muito agradável, mas eu sei que não é perfeito. Eu quero desafiar você a viver o perfeito, a buscar o perfeito de Deus. Eu quero desafiar você a não se contentar, irmãos. Não se acomodar, não seja acomodado no reino de Deus. Busque a Deus em todo o tempo, irmãos. Com todas as suas forças, com todo o seu coração. Para que você possa viver de verdade uma mudança na sua mentalidade, na sua mente. Amém? Então não se acomode naquilo que você vive hoje, porque Deus sempre tem mais, irmãos. Sempre tem mais. Lembra do povo que saiu do Egito, irmãos, quando foi liberto? Pois é, irmãos, o que eles fizeram? Uma transição geográfica, lembra? Saíram de uma terra, transicionaram para um deserto. Mas por conta de uma falta de transição mental, morreram no deserto. O povo que foi liberto pelo poder de Deus, pelas mãos de Deus, ele transicionou geograficamente, mas ele não conseguiu transicionar mentalmente. Ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Então, ainda que ele tivesse liberto geograficamente, ele estava escravo das suas emoções e da sua mente. Por isso é necessário que a gente seja liberto nas nossas emoções, na nossa mente, e que Deus nos transicione para uma renovação do nosso entendimento, da nossa mentalidade, para que aí sim a gente desfrute e viva a perfeita vontade de Deus. Eles não desfrutaram da perfeita vontade de Deus. E você pode pensar, pastor, mas eles comeram do maná que caiu do céu, eles beberam da rocha, eles viram milagres, pastor. Viram. Mas eles não entraram em Canaã. Eles pararam no meio do caminho. E eles só pararam no meio do caminho por falta de renovação de entendimento, por falta de transicionar a mente, transicionar o entendimento, transformar, ser renovado, passar por uma metanoia. Pastor, o que tem que alimentar a minha mente? O que tem que alimentar os dados da minha mente? Essa central eletrônica que tem na minha cabeça. A palavra de Deus, irmãos. Quando você pegar isso aqui e reprogramar a sua mente, e renovar a sua mente diariamente, você vai começar a perceber, a viver e desfrutar das coisas que Deus tem de forma boa, perfeita e agradável. Eles foram libertos do Egito, mas continuaram escravos na sua mente. Por isso, libertação sem renovação de entendimento não funciona, irmãos. A pessoa chega da igreja e ela é liberta espiritualmente, às vezes ela está cativa, está possessa, e você liberta ela. Acabou ali? Não, irmãos. Começou ali. A nossa libertação nunca foi o fim das coisas, sempre foi o começo. Então eu sou liberto, e depois que eu sou liberto, uma constante renovação de entendimento, uma constante renovação da nossa mente. Porque libertação sem renovação de mente gera frustração por falta de entendimento. Sair do Egito e ir para o deserto pode parecer castigo para quem não tem uma mente renovada. Pode dar até vontade de voltar a comer as cebolas do Egito. O povo saiu de um jugo de escravidão e por falta de entendimento desejou voltar a ser cativo, voltar a ser oprimido. Por quê? Porque não entendeu, não discerniu, não foi liberto da sua mentalidade. Moisés foi lá e proclamou a palavra de Deus, profetizou o que Deus falou,
eles viram o poder de Deus se manifestar e foram para o deserto. E aí eles viram os milagres de Deus acontecer no deserto, e ainda assim a mentalidade deles estava presa a uma cultura, a um lugar. Lembra, Jesus não veio mudar uma cultura, Jesus veio revelar um reino. Eles não estavam conseguindo ter uma revelação daquilo que Deus tinha para eles. Então não houve revelação no seu entendimento. O povo saiu geograficamente do Egito e permaneceu escravo até a morte. Aqui não. Aqui nós seremos renovados na nossa mente todos os dias, libertos das prisões mentais todos os dias. E nós sim experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não sei, irmãos, quais são as fortalezas que se levantaram porventura na sua mente, impedindo você de viver o novo de Deus na sua vida. Mas eu quero profetizar que toda fortaleza que estava de pé na sua mente, ela vai cair por terra agora em nome de Jesus. Eu quero profetizar agora sobre você que toda fortaleza mental que impede você de viver coisas boas, agradáveis e perfeitas em Deus, ela vai cair por terra agora em nome de Jesus. Todo pensamento mal, todo pensamento que puxa você para trás, que atrasa você naquilo que Deus tem para fazer na sua vida, todo pensamento que tenta impedir você de avançar, de caminhar, de seguir em frente na sua vida, profissionalmente, emocionalmente, no seu casamento, com os seus filhos, tudo aquilo que tem se levantado na sua mente, que tem impedido você de viver coisas perfeitas em Deus, eu quero declarar agora que vai cair por terra em nome de Jesus, com um brado, assim como foi feito nas muralhas de Jericó. Nós declaramos, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus toda barreira mental que impede os meus irmãos de receber a palavra de Deus. Destrói todas as fortalezas agora, Deus, que impedem os meus irmãos de perceber, de ter uma revelação da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí, irmãos? Eu tenho certeza e convicção, irmãos, que se você se permitir viver essa realidade, essa noite Deus vai transicionar você para uma nova realidade, para um novo lugar, que não é geográfico, mas é eterno, espiritual. E aí a sua esperança não vai estar mais nas coisas da terra. Aí a depressão não vai te pegar mais por conta das notícias do mundo. Você não vai mais parar por conta de circunstâncias externas. Aquelas coisas que às vezes dão errado durante a jornada não vão parar mais você. Por quê? Porque agora existe uma nova realidade espiritual sobre você. Existem realidades invisíveis que ainda que você não veja, você crê. Porque a fé é a certeza das coisas que eu não vejo. E são essas realidades que Deus tem para mim e para você. Por isso você não pode se distrair com as coisas da terra. Pastor, a terra mostra que o mundo é mau. Pastor, a terra tem me mostrado que as pessoas têm esfriado no seu amor, mas isso é bíblico. No final dos tempos, o coração de muitos se esfriará, mas isso não vai nos parar, porque não é isso que nos move. O que nos move é uma profecia que diz que Cristo é bom, que Ele vai voltar, que Ele vai nos buscar, que existe um lugar de eternidade para mim e para você, e que existem coisas boas, perfeitas e agradáveis para a gente desfrutar ainda nesse tempo vivendo com Deus. Amém? Irmãos, durante o Êxodo, o povo foi agraciado com a boa e com a agradável vontade de Deus. Por que eu digo isso? Porque ele teve fome, Deus deu de comer, irmãos. Ele teve sede, Deus deu de beber. Você vai ler lá, vai dizer que tinha uma nuvem que não só dava direção, como fazia sombra nos dias de calor. E você sabe que no deserto, apesar de ser muito quente de dia, é muito frio à noite. E olha como Deus é perfeito, irmãos. Deus coloca uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Ou seja, além dele te guardar e te dar direção de dia, te guardar do sol escaldante e te dar direção de dia, ele ainda te aquece e te traz revelação durante a noite. Porque o fogo, a luminosidade fala de revelação. Então aquele povo não ficava no escuro nem de noite. Irmãos, o povo de Deus não fica no escuro nem de noite. Amém? O povo de Deus, o povo que crê naquilo que é invisível, não fica no escuro nem de noite, irmãos. Não tem escuridão sobre você, porque ainda que o sol se põe, existe uma luz que acendeu aí dentro e nunca mais vai apagar. Existe uma luz que Deus colocou aí dentro, acendeu aí dentro e nunca mais vai se apagar. Então não importa se a lua
Se o céu está fechado, não importa se o sol desceu, o que importa é a lâmpada que Deus acendeu dentro de você, quando você conheceu Jesus, e ela nunca mais se apagou e começou a iluminar os seus passos, e trazer revelação para os seus caminhos. Amém? Por isso não tenha uma mente cativa, limitada, irmãos, porque foi por conta dessa mentalidade que eles ficaram escravos no deserto. Eles tinham proteção, direção, eles tinham revelação, tudo isso está manifesto nas Escrituras, e ainda assim eles morreram, irmãos. Eles morreram durante o caminho. Mas eu quero declarar sobre você: você não vai morrer no deserto, meu irmão. Eu e você, nós não morreremos no deserto. Você não vai sucumbir às dificuldades da vida. Você não vai ser mais um murmurador. Você não vai mais se entregar às circunstâncias externas. Você não vai mais deixar que os problemas ordinários da vida afetem você a ponto de você parar. Você não vai mais fazer isso. Por quê? Porque Deus habita em você e Ele é o Senhor da sua esperança. É Ele que te dá esperança, Ele que traz vida sobre você. É Ele que dá a última palavra sobre a sua história, irmãos. O Deus que escreveu a sua história no livro da vida, lá na eternidade, só Ele pode saber o final da história. Os homens não podem decretar o final da nossa história. Por quê? Porque Deus já tem pronto, irmãos. Deus já tem pronto. Hoje, essa noite, eu quero declarar uma nova realidade sobre mim e sobre você. Qual realidade, pastor? A realidade do amor e da graça de Deus sobre as nossas vidas. As misericórdias de Deus, a justiça de Deus sobre mim e sobre você. Romanos 8,35, irmãos. Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem, irmãos? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Está atribulado, irmãos? Será angústia? Está angustiado, querido? Será perseguição? Você está sendo perseguido? Será fome? Será nudez? Será perigo ou será espada? O que é capaz de nos separar do amor de Deus, irmãos? Quais as circunstâncias dessa terra são capazes de nos separar do amor de Deus? E Paulo vai dizer: olha, como está escrito, por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. 37. Mas em todas, fala todas. Fala de novo, todas. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ah, meu Deus, você pode aplaudir o Senhor aí, cara. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, querido. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Pois estou convencido que nem morte nem vida, nem anjos, nem demônios, nem potestade, nem futuro, nem qualquer outros poderes que atua, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Nada pode nos separar do amor de Deus, irmãos. Nada pode separar esse amor imensurável de Deus de mim e de você. Por quê? Porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Não tem a ver com você, irmãos, tem a ver com Ele. Esse amor não tem a ver com aquilo que você pode fazer para Ele, tem a ver com aquilo que Ele fez por nós. E Ele já fez. Ele já fez, já está consumado. Muitas vezes nós estamos sendo sustentados por Deus, sendo agraciados por Deus, mas por falta de entendimento, por falta de renovação da nossa mente, nós encontramos um lugar de murmuração, de mágoa, de angústia, de ansiedade. É ou não é, irmãos? Só comigo que acontece isso, irmãos? Será que sou só eu que às vezes sou pego por uma angústia? Será que é só em mim que Deus às vezes me pega angustiado, me pega atribulado, me pega às vezes com falta de esperança? Irmãos, eu não tenho problema em me expor aqui para você, porque nós somos todos aqui gente, nós somos iguais, e as mesmas tribulações que você passa, eu passo também. Todas as tribulações nós passamos, porque nessa terra, nesse mundo, como a gente já falou aqui, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo, e nós encontraremos esse lugar de vitória em Cristo Jesus também. Por isso existe um lugar de esperança, irmãos. E muitas vezes nós estamos sendo sustentados por Deus, mas por conta de uma mente que não foi transformada,
nós não percebemos os milagres de Deus. Às vezes os milagres de Deus passam despercebidos sobre nós. Às vezes os livramentos de Deus, as provisões de Deus, coisas simples, porque Deus é um Deus sobrenatural no ordinário da vida. Deus é um Deus sobrenatural no ordinário da vida, irmãos. E a gente acorda, e você expira, você respira, você tem sopro de vida dentro de você, eu tenho sopro de vida dentro de mim, e nós não percebemos o maior milagre que Deus tem feito todos os dias desses dias. Nós acordamos, nós levantamos, nós enfrentamos a vida, os desafios do dia, porque Deus tem nos sustentado. Nós só somos capazes de levantar de uma cama, de seguir tudo aquilo que nós temos para fazer do dia a dia, porque Deus tem nos sustentado. É Ele que nos sustenta, Ele é a nossa força, Ele é Deus presente, Ele é Deus Emanuel. Ele nos sustenta, irmão. Seja grato, sejamos gratos, irmãos. O povo hebreu, quando já havia saído do Egito, sentiu saudade da escravidão. E isso revela uma total falta de renovação de entendimento. Que não seja assim conosco, irmãos. Que a gente não murmure diante dos milagres que Deus tem feito sobre nós. Eu quero que você pegue essa palavra, que Deus é um Deus de esperança, Ele tem coisas novas sobre você. Eu quero que você entenda que você vai lançar fora algumas coisas. E a gente pode fazer isso daqui a pouquinho, estou terminando. Você vai orar e você vai lançar algumas coisas fora. Você vai falar: Senhor, eu estou abrindo um espaço novo. Eu quero receber coisas novas de Ti essa noite. Eu quero viver coisas que eu nunca vivi antes. Eu quero ver coisas que eu não vi antes. Eu quero sentir, Senhor, prazer na Tua presença como eu nunca senti antes. Se a nossa mente for transformada e nós somos afetados pela realidade do céu, irmãos, nós veremos os milagres de Deus. Nós veremos os milagres de Deus no ordinário da vida. Irmãos, a verdadeira transição, ela deve acontecer primeiro na nossa mente. Por isso não adianta você mudar de ambiente, cara. Porque tem gente dentro da igreja ouvindo palavra de domingo a domingo. Tem gente assistindo o YouTube a semana inteira, mas não consegue ter sua mente renovada. Mas eu quero declarar que essa é uma noite de esperança e de graça sobre mim e sobre você. Eu quero declarar que Deus vai soprar sobre nós essa noite uma renovação de entendimento, uma renovação de mente. Deus vai trazer esperança onde não tinha esperança, irmãos. Amém? Pessoal do louvor, pode subir, eu já estou terminando. Moisés foi um agente de transição territorial. Amém? Moisés foi extraordinário, um grande líder, um pastor fenomenal, homem obediente, temente a Deus, homem extraordinário. Mas Moisés só conseguia mudar eles de lugar geograficamente. Pega no seu espírito aí, irmãos. Eu posso falar para você mudar de cadeira, mas eu não posso renovar sua mente. Mas a palavra profetizada, a palavra proclamada, a palavra pregada, ela pode renovar o seu entendimento. A palavra que está sendo profetizada essa noite não tem a ver com o pastor da igreja, mas tem a ver com o poder da palavra de Deus. Essa palavra, ainda que você continue no mesmo lugar, Deus vai transicionar você para um novo ambiente, para uma nova realidade em Deus. Amém? Porque mesmo que tenha alguém que aponte o caminho e transmita uma mensagem de Deus, mesmo que a gente faça isso, se você não se colocar nesse lugar, se você não se posicionar e não se permitir renovar sua mente, irmãos, você vai continuar vivendo da mesma forma. Mas eu quero declarar que essa noite é uma noite de mudança. Amém? Essa noite é uma noite de mudança, irmãos. Eu sei que Deus está mexendo com algumas pessoas aqui, está mudando algumas coisas aqui dentro dessa noite. Sabe o que eu aprendo no Êxodo? Que transição geográfica não garante mudança de mentalidade, irmãos. Transição geográfica não garante mudança de mentalidade. Mas a palavra de Deus sim. Fica de pé comigo no seu lugar. A palavra de Deus sim. A palavra profetizada e proclamada. Pega no seu espírito essa palavra hoje, irmãos.
Pega no seu espírito essa palavra de esperança e de graça de Deus hoje sobre mim e sobre você. Não deixa passar não, irmãos. Não deixa não. Pastor, o que eu faço essa noite? Como é que eu faço para viver isso? Irmãos, deixa o passado para trás. Foque no destino que Deus tem para você. Para de lamentar pelas cebolas do Egito, irmãos. Amém? Em vez de você olhar e ficar lamentando pelas cebolas do Egito que você não tem mais, começa a agradecer pelo maná que Ele tem derramado sobre a sua vida. Em vez de você reclamar que agora você não tem mais a carne que você comia durante o tempo de escravidão, começa a agradecer pela nuvem que Ele colocou sobre você no deserto. Começa a agradecer pela coluna de fogo que Ele ergueu diante de você durante as noites frias. Porque é Ele que tem cuidado de você, cara. É Ele que tem sustentado você, é Ele que tem me sustentado, é Ele que tem nos erguido todos os dias, é Ele que nos faz levantar toda manhã. Ele é o ar que nós respiramos, irmãos, Ele é o sopro de vida. Por isso Ele vai dizer que Ele pegou do barro, formou o homem e soprou vida dentro do homem. Ei, o ar que você respira de manhã é o Espírito de Deus entrando de você, levantando você e falando: ei, eu tenho vida para você, eu tenho novidade de vida para você, eu tenho coisas novas para colocar aí dentro. Eu tenho coisas novas para colocar aí dentro. Por isso o foco hoje não é pensar no que deu errado, é pensar naquilo que Deus vai fazer de certo. Por isso o foco hoje não é que você pense no que estava ruim, é pensar no que de perfeito Deus vai fazer. O foco da sua vida hoje você vai pensar aí. Eu quero que você pense aí. Eu não quero que você pense em nada que deu errado. Eu quero que você pense: Senhor, você tem planos novos para mim. Senhor, você tem projetos novos para mim. Ah, Deus, você tem um destino para mim. Senhor, você tem um caminho para apontar para mim. Você tem coisas novas para fazer em mim e através de mim. Sim, tem novidade de vida para mim. Ei, tem esperança para mim. Deus, o Senhor é um Deus de esperança. Sim, eu sei que o Senhor tem para mim, Senhor. Decida hoje entrar por aquela porta que a gente deu lá no início que a gente leu. Jesus é uma porta, irmãos. Ele é um lugar de acesso. E essa porta está aberta hoje diante de você. Se você ouviu essa palavra e precisa renovar a sua aliança, a sua mente, eu quero convocar você para vir aqui na frente. Nós vamos orar por você, irmãos. Nós vamos orar por você.